Como a interferência do Estado afeta a dinâmica das regiões e que lição podemos tirar disso? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muito se ouve falar, em tom de ironia ou com seriedade, que os estados do Sudeste, especialmente São Paulo, sustentam a região Nordeste por meio da política federal de repasses fiscais, que, por sua vez, usam esses fundos de forma irresponsável, populista e descomedida, perpetuando sua dependência pela verba federal originária do Sudeste. Há alguns séculos, o cenário era diferente. O Nordeste atuava como principal motor econômico do Brasil, à época um território ultramarino do Império Português. Durante boa parte de sua existência, a principal atividade econômica da região Nordeste era a produção açucareira, completamente voltada para a exportação aos mercados europeus. Esse processo constituiu o ciclo do açúcar. Porém, com a descoberta de ouro em Minas Gerais e a entrada de peso da Holanda com suas colônias na produção do açúcar, a região Nordeste perdeu boa parte de sua relevância econômica. Por sua vez, o Sudeste ganhava destaque pelas enormes descobertas minerais no início do século XVIII. No entanto, com o esgotamento aurífero da região das Minas Gerais, a grande pujança econômica que houve no Sudeste nas décadas anteriores se dissipava paulatinamente até o fim do chamado ciclo do ouro, aproximadamente em 1785. No final do século XVIII, o vácuo deixado pelos Estados Unidos no mercado têxtil da Inglaterra após a Revolução Americana elevou às alturas o preço do algodão, que era a matéria-prima usada para produzir tecidos nas primeiras fábricas. Do outro lado do Atlântico, aqui no Brasil, pouco se sabia dessa tal revolução industrial que acontecia no Velho Mundo, mas uma coisa se tornou evidente aqui: o preço altíssimo que estava sendo negociado o algodão. No início, os produtores brasileiros, mesmo sem saber ao certo o que acontecia no Velho Mundo, logo trataram de expandir suas lavouras a fim de aumentar sua futura colheita e, consequentemente, seus lucros com a venda do algodão para as tecelagens inglesas. Por meio dos preços de mercado, oferta e demanda confluíram de tal forma que ambas as partes saíram satisfeitas. De um lado, a indústria inglesa saiu com o que desejava, o tão necessário algodão para alimentar as fábricas. Do outro, os produtores de algodão saíram com seus bolsos cheios de contos de réis por terem fornecido esse produto. Essa relação mutuamente benéfica de troca em um ambiente de mercado foi responsável por trazer riquezas ao Nordeste por décadas. Todavia, como tudo que é bom acaba rápido, não demoraria até chegar o dia em que o Estado iria se intrometer. Pelos registros históricos, tudo leva a crer que a política fiscal do governo imperial no período foi decisivo para a estagnação do algodão brasileiro, que representava 28% do mercado algodoeiro em Liverpool nos anos 1800 a 1815, atrás apenas dos Estados Unidos, com 43%. Após a chegada da família real no Brasil, em 1807, uma enorme quantia de dinheiro seria necessária para financiar a estruturação do Rio de Janeiro como o novo centro administrativo do Império Português. Para pagar por todos esses gastos, o recém-chegado governo optou por taxar os produtos de exportação de forma ainda mais onerosa. Como açúcar e algodão eram os produtos de exportação mais importantes para o Brasil, as capitais do Nordeste que os produziam sofreram com um fardo fiscal desproporcional sob as novas políticas. Na média, calculando todos os impostos e taxas, cerca de 41% das receitas com a exportação de algodão iam direto para os cofres reais, o que praticamente inviabilizava completamente a safra algodoeira, mesmo com a cotação a preços altos. Robert Hesketh, um comerciante de algodão e o primeiro cônsul britânico no Maranhão, já relatava, em meados de 1810, a estranha situação pela qual os fazendeiros brasileiros passavam, em que mesmo os altos preços do mercado internacional ainda não significavam a obtenção de uma boa margem de lucro. Mesmo nesse período, os cotonicultores não conseguiam melhorar sua situação econômica, restando apenas do período do boom no mercado de algodão as dívidas com traficantes de escravos. Nesse período já se conhecia muito bem a capacidade do Estado português de se intrometer nos assuntos
assuntos das províncias. A Revolução Pernambucana de 1817, por exemplo, foi motivada pela voracidade fiscal da Corte Real instalada no Rio de Janeiro, que era o destino de 40% do orçamento provincial pernambucano. O notável viajante inglês Henry Coster, em sua passagem por Pernambuco nos anos de 1810, escreveu, em tom de indignação, que os cidadãos de Recife tinham que pagar um imposto pela iluminação pública das ruas do Rio de Janeiro, sendo que eles mesmos viviam na escuridão. Dessa forma, a política de priorização do Sudeste, especialmente do Rio de Janeiro, por parte do governo imperial, matou a possibilidade de industrialização no Nordeste, que dava seus primeiros passos durante o período áureo do ciclo do algodão, quando surgiram as primeiras importações de maquinário para beneficiamento do algodão cru. A perda de capital devido a essa política desastrosa de transferência de riqueza resultou em perdas não só para a região Nordeste, mas para todo o país. Não é possível mensurar as indústrias, os empreendimentos e as riquezas que deixaram de ser gerados, bem como as lavouras que não foram cultivadas ou até mesmo as pessoas que deixaram de se aventurar nesse mercado. É fácil chegar à conclusão que a coisa certa a se fazer, segundo a mentalidade estatista cega pelo revanchismo entre regiões, é taxar mais o Sudeste. Nesse caso, seria feito algo similar ao que a administração imperial da época fez no Nordeste, como forma de reparação por todo aquele período de descaso. Entretanto, fazer isso só nos traria de volta ao ponto inicial, em que uma região é expoliada em benefício de outra, numa política orientada não para a produção de riqueza e bem-estar geral da sociedade, mas para o confisco do patrimônio alheio e a destruição dos incentivos à produtividade para ambos os lados. Os beneficiados não se veriam impelidos a produzir, tendo em vista que suas necessidades materiais já estão sendo atendidas pelo lado onerado. Por sua vez, a região desfavorecida não poderá desfrutar de sua geração de riqueza de forma integral, tendo em vista a expoliação que sofrerá pela outra parte, acarretando menos incentivos para se manter produtivo, com o adicional do estigma dessa relação que agravaria o sentimento de iniquidade já bastante presente nos dias de hoje. O capitalismo de livre mercado é não só o caminho mais rápido para se chegar à prosperidade, como também o melhor meio de ensinar às pessoas que ressentimento, aversão e preconceito não levam a lugar algum. Na democracia do mercado, todos têm o direito de votar com o seu dinheiro. Aquele que deseja ser o mais votado, isto é, o mais bem-sucedido, precisa ser simpático a todos os seus possíveis eleitores nessa grande disputa pelo dinheiro. Ao invés de decidir pela força da caneta se é correto dar ou tirar recursos do Nordeste ou Sudeste, por qualquer motivo que seja, por que não decidir criar as condições propícias para a geração desses recursos? É isso que as ideias da liberdade propõem no âmbito econômico. Não destruir ou distribuir a riqueza, mas, antes de tudo, criá-la e preservá-la para que as futuras gerações não tenham mais que passar por essas nuances. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Ancap Ancapistão, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!